Fala, galera abençoada! Então hoje eu vou dar continuidade e também encerrar o assunto música, que eu comecei a falar na semana passada sobre as crianças, o que nós temos permitido que elas ouçam, que elas dancem, enfim. E hoje eu quero fazer você refletir no que você tem ouvido. Mas calma, antes de você sair do vídeo pensando é só mais uma que vai falar que ouvir música do mundo é pecado. Continua aqui comigo, porque o foco do vídeo não é esse. Bom, então de cara eu já quero sanar essa dúvida que todo mundo faz. Se você ainda não fez, você vai fazer? Provavelmente alguém já fez para você. Eu acho que é aquele tipo de pergunta que vai ser feita pro resto da vida por todo mundo na face dessa terra. Sobre essa questão de ouvir música secular, música do mundo, ao invés de ouvir só música gospel ou louvor, é pecado. De cara, eu já quero responder para você, para que você possa usar essa resposta para quando você tenha que falar para alguém. E então, a resposta é curta e direta. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. A palavra diz: examine o homem a si mesmo. Ou seja, se a música for secular ou se ela for gospel, se o que ela gerar dentro de você for algo que te afasta de Deus, então é pecado. E da mesma forma, se aquela música, a letra dela, aquilo que você está declarando através daquela música, seja secular ou gospel, se ela te aproxima de Deus, então ouvi-la ou cantá-la não é pecado. Bom, dito isso, vamos ao ponto principal do vídeo. Para ilustrar a reflexão que eu quero trazer hoje, eu vou usar duas falas do meu pastor. A primeira é que ele diz que todo pensamento gera um sentimento que gera uma atitude, uma ação. A música, ela tem o poder de mexer com as nossas emoções. Não à toa, quando a gente está triste, o que a gente faz? Escuta uma música que tem tudo a ver na letra com a situação que nós estamos passando e ficamos mais tristes ainda. Assim como quando nós estamos alegres, felizes, nós escutamos uma música mais animada para a gente dançar e refletir através daquela música a nossa alegria, o nosso sentimento. E aqui eu quero repetir para que fique bem claro que eu não quero que vocês façam diferença entre música gospel e música secular. Então vamos lá. Como eu acabei de falar, a letra da música vai gerar em nós pensamentos de como aquela letra faz todo sentido para uma determinada situação que nós estamos passando. Consequentemente, vai mexer com as nossas emoções. E para que nossas atitudes em praticar aquilo que está descrito ali naquela letra, que muitas vezes nós não estamos apenas ouvindo, mas também cantando, declarando, é um passo. E então aqui entra a outra frase do meu pastor, que na verdade é uma historinha. Então imagine que tem um ladrão e ele tem uma faca para assaltar uma casa, uma família. Essa faca, ela é bênção ou é maldição? Maldição, óbvio. Agora imagine que uma mãe, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, vai preparar a refeição da sua família. E então ela precisa ali do auxílio de uma faca para que ela possa cortar a carne, os legumes, enfim. Aquela faca, ela é uma bênção ou ela é uma maldição? Ela é uma bênção. Por isso que a questão com a música é a mesma coisa. O problema não está na música, não está na letra, não está no cantor. O problema, no caso o que todos perguntam, o pecado, na verdade está no que aquilo vai gerar dentro de você. Bênção
ou maldição. E para saber isso, você precisa ter discernimento. E para ter discernimento, você precisa ter uma vida com Deus. Porque tendo essa vida com Deus, o seu relacionamento diário com Ele, o Espírito Santo que habita em você vai poder trazer no seu interior o convencimento de que aquilo deve ser ouvido, cantado, enfim, ou não. Porque foi para isso que Deus enviou o Espírito Santo para nós, para nos convencer e trazer esse entendimento para nós. E aqui entra o meu exemplo prático. Como sempre, eu trago para vocês algo daquilo que aconteceu na minha vida com Deus. Então, sim, isso aconteceu comigo através de uma música gospel. Lembram que eu falei que vocês iam entender por que não faz diferença entre uma música secular e uma música gospel, mas sim daquilo que a música gera dentro de nós? E então, por isso que eu vou trazer para vocês o exemplo de uma música gospel que mexeu comigo de uma forma que não deveria, para vocês entenderem que não existe essa diferença. Bom, mas eu preciso contar o contexto para vocês entenderem, então, a letra da música e o que ela gerou dentro de mim. Então, acho que o mundo já sabe, e se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que o meu sonho de vida é ser mãe. E também é uma promessa de Deus para mim. Mas, há alguns anos atrás, antes de toda uma transformação de Deus dentro de mim, eu era espiritualmente uma criança. Então, para você que é pai e mãe, acho que vai ser mais fácil de entender, né? Ou se você já convive com uma criança aí perto de você, também fica fácil de você observar os pais ao seu redor. E então, quando você promete algo para uma criança, quando você fala que vai dar um presente para ela, qual é a reação mais comum, mais normal de uma criança? Ficar ali o tempo todo, né? Quando você vai me dar? Mas quando vai ser? Mas quando que você vai me dar? É agora? Não, mas eu já quero. Não, mas você me prometeu, mas eu quero agora. E era exatamente esse o meu comportamento perante a Deus em relação a essa promessa. Impaciente, sem maturidade e sem discernimento e entendimento nenhum. A única coisa que vinha na minha cabeça é: você me prometeu e então eu quero. Quando você vai me dar? Foi aí, nessa época, que lançaram a seguinte música, que eu vou ler para vocês, porque senão vocês não vão aguentar de tanta emoção com a minha voz e a minha cantoria. Então, a letra diz assim: bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez. Só Deus sabe quantas vezes eu busquei e vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. A segunda parte da música fala de como nós não devemos desistir. É Deus falando para que a gente insista, para que a gente confie que Ele é fiel e que sim, vai chegar a minha vez. Mas o que aconteceu comigo? Eu estava frustrada, triste, impaciente, imatura, sem discernimento espiritual nenhum, de que realmente, que hoje eu entendo, Deus tem o tempo certo para todas as coisas, mas naquele momento e naqueles sentimentos que eu tinha dentro de mim, eu não queria saber disso. Eu simplesmente me perguntava por que Ele não me fazia mãe de uma vez. Então eu comecei a cantar repetidamente essa música para todo lugar que eu ia. Se eu ia para a faculdade, se eu ia na minha mãe,
Para todo lugar que eu ia, eu colocava essa música no celular no carro e eu gritava essa parte que eu li para vocês ali, essa primeira parte. Eu colocava o meu coração naquela letra, porque tinha tudo a ver com a frustração que eu estava passando, que eu estava vivendo. Porque ela declarava a minha dor. Ou seja, parando para analisar essa primeira parte da música, tudo que eu estava cantando, o que estava no meu pensamento, consequentemente mexendo com as minhas emoções, e aí então ainda tendo uma atitude perante Deus. Eram sentimentos de inveja, porque a letra diz, ali na parte em que ela fala que mas eu vi outra pessoa conquistar aquilo que eu pedi para o Senhor. E sentimento de revolta, perguntando por que Deus não quer me ouvir, por que Ele não faz de uma vez. E sabe qual é a visão, né? Literalmente uma imagem, uma cena que eu tinha toda vez que eu cantava? A visão era de uma fila no céu, em que tinha um balcãozinho, e então Deus estava lá, dando a bênção, e dava a bênção, e eu lá na fila. E de repente, quando chegava na minha vez, ele olhava para trás na fila e falava, vem você. E aí então dava aquela bênção que seria para mim, como diz lá na letra, para outra pessoa. Era tudo isso que essa música gerava dentro de mim. Mas o problema não estava na música. O problema estava no que aquela música estava causando ainda mais. Estava fomentando, estava aumentando de pensamentos, sentimentos e atitudes dentro de mim. Porque era algo inexplicável. Como nessa época eu estava simplesmente rodeada ou de grávidas ou de mães com recém-nascidos. Então pensa, você cantando uma letra dessa, você com todos esses sentimentos dentro de você e de repente se vê rodeada dessas pessoas ganhando as suas bênçãos e você ali de mão vazia. E então um dia, vários, porque o Espírito Santo teve trabalho comigo para me convencer, viu? Por vários dias que eu estava ouvindo essa música, o Espírito Santo falava para mim dentro do carro, para de ouvir isso, para de ouvir isso. Mas eu estava tão presa, principalmente na minha dor, que mesmo ouvindo a voz dele falando, para de ouvir isso, eu não conseguia parar. Mas graças a Deus, graças à insistência dele, porque ele não desiste de nós. Ele continuou ali falando, para de ouvir, para de ouvir. E um dia eu me rendi e eu falei, tá bom. E então eu parei de ouvir. Porque eu entendi, depois de muito trabalhar dele na minha mente, no meu coração e então nas minhas atitudes, eu compreendi todas essas coisas que eu tô vindo compartilhar com vocês aqui agora. E aí então, depois de todo esse trabalhar dele, nós nos acertamos e hoje, graças a Deus, eu tenho paz em relação a tudo isso. Mas eu não ouvi mais essa música, mesmo depois de ter passado. E então, repetindo, o problema não é a música, mas o que ela gera dentro de nós. Porque eu tenho certeza, até porque eu vi nos comentários lá no YouTube, várias pessoas falando de como essa música foi bênção na vida delas, porque o foco do coração delas naquele momento que estavam ouvindo, com certeza era a segunda parte, de que Deus é confiável, de que você tem que acreditar que Ele vai cumprir a promessa dele, enfim, elas focaram no lado certo. Então, a mesma música, assim como lá no exemplo da faca, para uns ela foi bênção, mas para outros ela foi maldição. E por isso que não é ninguém que pode falar para você o que é pecado, o que não é pecado. Seja uma música secular, seja uma música gospel, não importa. A única pessoa que pode te convencer e trazer discernimento para você, olha, essa música vai gerar bênção na sua vida, vai gerar sentimentos que te aproximam de Deus, ou essa música,
a letra dela, o que ela tá passando, vai gerar sentimentos ruins, vai te afastar de Deus e então te fazer pecar. É o Espírito Santo. É só Ele que convence daquilo que é pecado ou não é. Nós temos princípios na palavra de Deus, de coisas muito específicas em que Deus diz o que é pecado, o que não é pecado. Sim, mas aquilo que não está específico, a palavra vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, então, você vai usar do versículo que eu falei lá no começo do vídeo: examine o homem a si mesmo. Então, você vai examinar o seu coração e o Espírito Santo vai falar com você se aquilo é para sua vida ou não. E então, que a partir de hoje, da reflexão desse vídeo, você possa entender que o problema não está na música, mas naquilo que ela vai gerar dentro de você. E com esse entendimento, você decidir se você vai continuar ouvindo aquilo ou não. Porque o Espírito Santo, ele vai te convencer, mas ele não vai fazer por você. A decisão de parar é sua. Como ele fez comigo, ele vai continuar insistindo em trazer você para a luz da verdade. Mas quem vai tomar a decisão de dar o passo em direção à luz é você. E então a pergunta fica: aquilo que você tem ouvido tem gerado pensamentos, sentimentos e atitudes que são bênção ou maldição dentro de você? Que possamos sempre colocar tudo o que fazemos à prova diante do Senhor, para que nós sejamos livres de tudo aquilo que só nos faz mal. Então esse foi o vídeo de hoje. Se ele te abençoou, te fez refletir, compartilha com um amigo que também tem aí essa dúvida sobre música do mundo, é pecado, não é pecado, enfim, para que essa pessoa também possa ter esse entendimento que você teve aqui. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo, #música. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!